Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Esse louvor que nós acabamos de cantar, ele ganhou um significado especial para mim, depois que o Senhor nos trouxe o entendimento do versículo que diz que na casa de meu pai há muitas moradas. E ele ganhou um significado muito especial para mim. Pode colocar o... Nós vamos fazer mais uma oração. Convido você a se inclinar diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para honrar, para te adorar, para glorificar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. E nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, as nossas dificuldades e pedimos o teu socorro. Eu peço o socorro do Senhor pela minha vida e pela vida de cada irmão que está sentado aqui, para que, em nome do Senhor Jesus, a tua glória seja manifesta e nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse título o Senhor nos deu: na casa de meu pai há muitas moradas. E essa cena aqui se apresenta o Senhor Jesus como Filho de Deus e aqueles que se permitiram serem morada do Pai. E isso está lá no livro de Tito. Nós não vamos ler, mas essa cena ela é descrita quando Paulo fala para Tito, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Eu vou ler o 13, só para ficar registrado. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu era bem pequena quando chegou na minha casa um convite de casamento. E eu estava na fase de alfabetização, naquele momento em que a criança começa a juntar as palavras e consegue ler uma frase por completo. E no convite do casamento, tinha um versículo de Eclesiastes que diz que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E criança, nesse momento da alfabetização, quando começa a leitura, quer ler tudo. Então, eu lia bula, eu lia faixa, eu lia tudo que chegava a mim, livrinhos, inclusive naquela ocasião, naquela época, eu me lembro, não sei se chama comportor, aquelas pessoas que passavam nas casas vendendo enciclopédias, livros. E meus pais compraram alguns livros, inclusive comprou também uma Bíblia bem grande. Né? E eu, criança, naquela Bíblia continham também figuras, e aquilo tudo, qualquer coisa eu lia. Só que ficou na minha cabeça aquele versículo que eu não falei para Deus, eu não entendi. Por que um cordão de 3 dobras não se rebenta? Eu não entendia isso e eu fiz essa pergunta para o Senhor, eu ainda era bem pequena. E mais tarde, já adulta,
eu lia alguns estudos a respeito disso e todos eram voltados para o matrimônio, para cerimônias de casamento. E embora aqueles estudos estivessem corretos, aquilo ainda não me trazia aquela convicção de que era aquela resposta que o Senhor tinha para mim. E eu carreguei essa pergunta durante muitos anos. E no momento em que a pastora foi recentemente nos ensinando, e o Senhor foi trazendo a respeito, através da vida dela, o versículo que fala que na casa de meu pai há muitas moradas, o Senhor me respondeu essa pergunta. Quando eu era criança, e eu fui extremamente constrangida pelo amor de Deus naquele momento. E no decorrer daquela ministração, eu fui cheia da presença de Deus. E eu fui para casa e durante aquela semana, o Senhor foi ainda se revelando a mim, eu fui mergulhando naquilo. E eu digo a vocês que é totalmente possível, e o Senhor, e é um desejo que o Senhor tem a cada um de nós, manifestar a glória dele através das nossas vidas. E um texto base para isso, nós temos Moisés, que no capítulo 33 de Êxodo, ele roga pela glória de Deus. Até o irmão Marcelinho pregou, Marcelo Filho pregou a respeito de estarmos na fenda da rocha. E se lermos toda a história, ele leu o trecho que lhe era cabido, a porção que o Senhor tinha dado a ele ali naquele momento, mas eu fui continuando a ler, fala que Moisés rogou pela glória de Deus. E é essa glória, irmãos, que o Senhor deseja se manifestar nas nossas vidas. Para que outras pessoas cheguem até Ele. Moisés teve o privilégio de ter a manifestação da presença de Deus visível, e isto também está disponível a qualquer um de nós, desde que creiamos no Filho de Deus. O texto base é João 17:17, você pode abrir a tua Bíblia. Eu transcrevi, a Simone me ajudou. E esse trecho que nós vamos ler de João 17 é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E essa foi a última oração que Jesus fez com seus discípulos. Ela foi oferecida pouco tempo antes dele ir para o Getsemane, onde ele seria traído e preso. E quando ele chegou ali no Getsemane, ele caiu no chão em angustiosa agonia. E o que causou aquela agonia? Os pecados do mundo inteiro estavam sobre a alma dele. Então, toda vez que nós estudarmos essa oração de Jesus, do capítulo 17 de João, nós não podemos nos esquecer que essas palavras elas foram ditas pouco antes dessa experiência, pouco antes dele ser traído e julgado. E diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade.
E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A oração de Cristo não é somente pelos que agora são seus discípulos, não era somente por aquele momento com os discípulos, mas por todos que irão crer em Cristo por meio das palavras de seus discípulos, até o fim do mundo. Jesus ali estava orando por mim e por você. Jesus estava prestes a depor sua vida, a fim de trazer à luz a vida e a imortalidade. Cristo, em meio de seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de 2000 anos para a sua igreja que estaria em existência nos últimos dias, antes do fim da história da Terra. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A fim de que todos sejam um. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade nem de um e nem de outro. Uma certa vez eu ouvi uma interpretação a respeito de personalidade que dizia que a personalidade é a individualidade que o Senhor dá a cada um de nós. Nós somos únicos, não existe ninguém na face da terra além de nós. Então são as peculiaridades que o Senhor dá a cada um. E eu vi nessa interpretação falando a respeito que a personalidade é um presente que o Senhor dá a cada ser humano. E o trabalhar do caráter, quando a gente se permite ser trabalhado no caráter, é um presente que nós oferecemos a Ele. No espírito, que é no entendimento, no desígnio, que é o propósito, e no caráter, eles são um, porém não em pessoa. Essa parte aqui, ó, explica sobre o cordão de 3 cordas. Tá pra frente? Participando do Espírito de Deus, conformando-se com a lei do Senhor, o homem se torna participante da natureza divina. Cristo leva seus discípulos à viva união com Ele e com o Pai. Pela atuação do Espírito Santo na mente humana, o homem se torna perfeito em Cristo. A unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Aí é um ponto, irmãos, que nós recentemente, se eu não estiver errado, o pastor me corrija, ele abriu o culto, nas primeiras palavras, ele disse que nós estávamos num emaranhado. E nós estamos nesse emaranhado por falta da nossa comunhão com Cristo. Porque ao passo que nós estivermos na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a unidade, o vínculo uns com os outros, isso vai ser natural. E é a vontade do Senhor que seja natural. Essa unidade é a mais convincente prova para o mundo quanto à majestade e à virtude de Cristo e ao seu poder de tirar o pecado. E dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos um. Eu neles, Jesus dizendo, e tu em mim, ó Pai, para que eles possam ser perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste
e que os amaste, assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam também comigo, também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. Enquanto nós estivermos olhando uns para os outros e não olhando para cima, para Cristo, dificilmente sairemos do emaranhado. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras, ameaçadoras, que cobriam o firmamento, se fendem e, como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus. E o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação. E de seus lábios ouvem o pedido, apresentado ante a seu Pai e aos santos anjos. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes tenho declarado o teu nome. Declararei que o amor com que tu me amaste possa dele, o cordão de 3 dobras. Ao ponto que o Senhor, se nós estivermos em Cristo, Cristo no Pai, um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. E isso pode ser uma coisa muito simples, ou até insignificante para alguns. Mas para mim foi algo muito tremendo, porque o Senhor faz questão de revelar os seus mistérios e os seus segredos para aquele que insiste, como o irmão Marcelo disse, insiste, persiste e busca incessantemente até obter a resposta, a vitória. E Eclesiastes 4:12 diz: assim, o Pai em Cristo e Cristo em nós, um cordão de 3 dobras não se quebra. Ele só vai quebrar, tem algumas versões que falam se quebra facilmente, mas aí depende de mim, de você estar em comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus. E a música que nós vamos cantar fala da glória. E a glória, ela pode ser aplicada de várias formas, como exaltação, como louvor em adoração, mas a glória que esse louvor fala da presença de Deus. É Ele que nos conta segredos e é Ele que aumenta a nossa fé. Amém? Que você possa se levantar e clamar por essa glória, porque é possível. Moisés rogou pela glória de Deus e ele pôde ver a glória de Deus, que foi a presença de Deus de um modo visível. E isso está disponível a todos nós no dia de hoje. Amém?
Fazer estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé. Revela quem és, tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou, a tua glória faz com que eu corre mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, ouça meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé. Revela quem és, tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou, a tua glória faz com que eu corre mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, ouça meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei, para a tua glória, Senhor, viverei, viverei, para a tua glória, Senhor, dançarei, dançarei, para a tua glória, Senhor, viverei, para a tua glória, Senhor, dançarei, para a tua glória, Senhor, viverei, viverei, para a tua glória, Senhor, dançarei, dançarei, para a tua glória, Senhor. Pessoal, pode sentar. Eu queria fazer um link que eu acho que é importante, porque eu não sei se vocês fizeram isso, e é muito importante. Priscila falou que ela recebeu a resposta de o que seria esse cordão de 3 cordas que não se arrebenta facilmente, na ministração, exaltando a verdade, que foi aquela ministração que eu falei, por que Jesus, por que ele tinha tanta necessidade de ir para o céu, né? Preparar-nos morada, e no versículo a gente via que Deus já tinha preparado as mansões, mas ele estava ansioso para preparar, ele indo, ele receberia poder para fazer a morada em nós. Então, aí a Priscila, nesse momento, ela entendeu, porque são 3. Se eu entendo que o Espírito Santo não é Cristo, mas é outro,
Então não pode ser um cordão de 3, porque seriam 4. Porque seria Deus, Jesus, o Espírito Santo, uma terceira pessoa da Trindade, e nós. Então, é esse link que eu gostaria de deixar entrelaçado, porque quanto mais a gente estudar e mais condição nós tivermos da palavra, mais difícil fica disso se romper. Porque vão vir provas, irmãos, grandes e afrontas a respeito disso. E a gente precisa ter muita instrução e firmeza na palavra para combater as heresias que vêm por aí, tá? E os confrontos. Nem o casal. Sim, e nem o casal, porque quando eles aplicam isso, eu creio que eles pensam assim, a esposa, o marido e Cristo. Não fique errado, né? É uma coisa, até no meu casamento, não foi essa a passagem que o pastor usou, mas ele usou essa ilustração, que é importante, porque um casamento sem Cristo, ele naufraga. Então, eu só queria fazer esse link para vocês entenderem por que ela recebeu a resposta. E lá em João 14, quase inteirinho, ele fala, Deus em mim, eu no Pai e eu em vós. É o cordão se formando o tempo inteiro. Quando fala, não se quebra facilmente, porque se está vinculado trio, não se rompe. Tá? Aí, como ela disse, facilmente se rompe quando um de nós, pessoas, não eles, o pai e o filho, mas quando nós decidimos, por desobediência, deixar de estar ligados a Cristo, a videira verdadeira, que é a sequência do versículo João 15. Tá bom? Eu queria aproveitar também para fazer uma ressalva. Acho que foi no sábado que foi comentada foi soltada aquela frase que ela é muito perigosa. Deus odeia o pecado, ama o pecador. Não, Deus odeia o pecador, e aí começa aquela... Tirem essa frase da cabeça, porque ela é diabólica. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê, e todo o que vai crer é pecador. Deus amou o mundo a ponto de entregar Jesus quando nós ainda éramos pecadores. Então, tira essas frases feitas, porque a ideia que quando a pastora trouxe, ela quis dizer, Deus não se agrada daquele que permanece no pecado. Quando você fala pecador, uma pessoa que está em iniquidade e pratica iniquidade, é a mesma coisa que Deus dizer, eu amo quem está no pecado e eu quero tirá-lo dali. Como nós começamos o culto, Jesus veio para nos perdoar e nos salvar dos nossos pecados, mas não ficando nos nossos pecados. Então, a ideia que tem que ficar é assim, Deus ama o pecador, sim, porque Ele quer salvar. Ele só não quer que ninguém permaneça no pecado. Não deixem confusões. E isso, por que eu estou falando isso? Porque quando foi trazido agora, essa oração de Jesus, se você lê na Bíblia, ela fala o tempo todo, Pai, eu estou no Senhor, assim como eles estão em mim. E essa ligação toda que tem a ver com a comunhão, ela só funciona se nós decidirmos abandonar os nossos pecados. E essa comunhão tem que ser muito, muito forte. É isso que vai nos manter em pé. Por isso que o capítulo 17, versículo 3 fala, e a vida eterna é essa, que creiam em ti como único Deus e que tu enviaste o teu Filho Jesus. É isso que o Senhor espera de nós, essa comunhão. Amém?